Olá, este é o terceiro episódio dessa série em que eu apresento a minha tese A Punibilidade no Conceito de Delito. No episódio anterior, eu expliquei a diferença entre a lesão ao bem jurídico e o resultado típico. Hoje eu vou demonstrar que o conceito denominado tipicidade material não tem consistência teórica e por isso não deve ser usado. Esse tema é tratado no capítulo 3 da minha tese e, como sempre, eu vou utilizar os conceitos da parte geral apresentados no meu livro, Direito Penal, Teoria do Delito. O conceito de tipicidade material foi criado como uma tentativa de incluir a lesão ao bem jurídico no tipo. Isso porque se percebeu que o conceito formal de tipo, fato típico, antijurídico e culpável, não abrangia a lesão ao bem jurídico. Mas isso tem três problemas. O primeiro é que o bem jurídico não é descrito no tipo. Não é um dos seus elementos. O que pode estar descrito no tipo e ser um dos seus elementos é o resultado. Mas o resultado não se confunde com a lesão ao bem jurídico, como eu expliquei no episódio anterior. O bem jurídico é identificado pela interpretação da lei, que é como se identifica a finalidade da norma, mas não é definido expressamente no tipo. Então existe um problema com o princípio da legalidade, porque essa proposta inclui no tipo uma coisa que não está descrita na lei. Incluir a afetação do bem jurídico como um elemento objetivo do tipo, sem uma previsão legal, seria incompatível com o princípio da legalidade. Mas, além disso, a proposta também é inviável porque a tipicidade é uma categoria absoluta e o bem jurídico é um objeto relativo. Esse é o segundo problema. O fato só pode ser típico ou atípico, mas a afetação do bem jurídico pode ser maior ou menor. Um objeto dimensionável não pode ser classificado em uma categoria absoluta. Na tipicidade não há graus de proporcionalidade, mas a lesão ao bem jurídico é dimensionável. Ela é relativa e não absoluta. Por exemplo, o furto de uma caneta não é menos típico que o furto de um automóvel. Mas entre ambos existe uma diferença evidente de dimensão da lesão do bem jurídico. E essa dimensão não pode ser classificada na tipicidade. A categoria em que a lesão ou perigo ao bem jurídico deve ser analisada deve ter um conteúdo relativo que permita estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a dimensão da afetação do bem jurídico e a gravidade do fato. Mas a tipicidade não viabiliza essa classificação. O terceiro problema é que o emprego da tipicidade material possibilita a mesma contradição que pode existir entre os conceitos formal e material de delito, em que um caso é formalmente um delito, mas não é materialmente. Assim, o fato seria formalmente típico, mas não seria materialmente típico. Nas bagatelas, por exemplo, os casos de insignificância penal, o fato seria classificado como formalmente típico, mas não materialmente típico. Assim, por exemplo, apesar de o tipo do crime de furto definir a hipótese de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, quem furtasse um carro realizaria materialmente essa conduta. Mas quem furtasse uma caneta, não. Ora, isso gera uma perplexidade cultural, porque a mesma conduta é classificada de duas formas diferentes e contraditórias. O mesmo fato seria típico e atípico, ou seja, seria formalmente típico e materialmente atípico. E assim, furtar uma caneta não seria materialmente uma subtração para si ou para outrem de uma coisa alheia móvel. Isso seria uma distorção do sentido da lei, com a atribuição de um significado contrário ao texto legal que define o tipo. Portanto, a tipicidade material não é uma categoria adequada para a classificação da afetação do bem jurídico. E isso pelos três motivos que eu apresentei. A lesão do bem jurídico não é um elemento do tipo, a tipicidade é uma categoria absoluta e a lesão ao bem jurídico é um aspecto relativo, e o seu emprego pode gerar contradições em que um fato seja formalmente típico, mas não materialmente típico. E isso pode gerar perplexidades, porque a conduta não seria classificada como típica, apesar de corresponder à hipótese típica. Então, a lesão ao bem jurídico não deve ser classificada na categoria da tipicidade. Claro,
Alguém pode estar pensando, mas os elementos normativos do tipo são dimensionáveis. Por exemplo, a imprudência, que é um elemento normativo por excelência. Mas em relação aos elementos normativos do tipo, não ocorre nenhum dos três problemas que eu indiquei. Em primeiro lugar, o elemento normativo é previsto em lei. É um elemento expresso do tipo. Em segundo lugar, existe uma categoria ou um elemento do delito na qual é possível seu dimensionamento. Mas essa não é a tipicidade, e sim a culpabilidade. A classificação do fato como imprudente no âmbito da tipicidade é absoluta. Ou o sujeito foi cuidadoso ou não. O grau de imprudência é valorado na culpabilidade, mediante o critério da exigibilidade de conduta diversa. Então, na tipicidade, a classificação é absoluta e na culpabilidade é relativa. Mas isso é possível porque o conteúdo valorativo analisado é a conduta e não as consequências objetivas do fato em relação ao bem jurídico. A culpabilidade permite a valoração da reprovabilidade ético-social da conduta, mas não a avaliação da gravidade objetiva do fato em relação ao bem jurídico. Então, a valoração da dimensão da imprudência não é feita na tipicidade, e sim na culpabilidade. E em terceiro lugar, em relação aos elementos normativos do tipo, não acontece essa contradição de o fato ser ao mesmo tempo típico e atípico, ou seja, formalmente típico e materialmente atípico. No caso de não configuração de qualquer elemento normativo do tipo, o fato é simplesmente atípico. Portanto, nenhum dos três problemas que inviabilizam a utilização da tipicidade material ocorrem em relação aos elementos normativos do tipo. Muito bem, por hoje é só. Nesses três primeiros vídeos foram apresentados os problemas da classificação da lesão ao bem jurídico no conceito tripartido de delito. No próximo episódio, eu vou apresentar um conceito que pode ser muito útil para a valoração e classificação da lesão ao bem jurídico. É o merecimento de pena. A partir desse conceito, eu vou construir a proposta de classificação da afetação do bem jurídico na estrutura do delito. Então, a partir de agora, nós vamos começar a analisar a proposta de solução desse problema. Até o próximo vídeo.